irmãos e minhas irmãs de pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 Meus irmãos, minhas irmãs, leamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, do verso 36 ao verso 44. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 24, versos 36 ao 44. E assim diz a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se assentar. Convido a curvar sua cabeça e orar junto comigo. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, diante da Tua palavra nos prostramos, reconhecendo que ela é alimento para as nossas almas. Então, Senhor amado, sacia a nossa fome e a nossa sede nesta noite. Que eu seja tão somente um canal no Teu fluir, e que a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, fale a cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 1º de dezembro, um dia especial, porque damos início ao período do Advento, um período em que celebramos o Cristo que vem a nós na sua forma mais simples, a forma humana, o Cristo encarnado. Para nós da comunidade Betel, um momento também, como disse a nossa irmã Leia, de lembrarmos que esse Cristo encarnado, esse Cristo que nasceu, veio também pelos soropositivos. Morreu também por eles. Amou também a todos eles. Aos que são soropositivos na carne e, como ela mesma disse, aos que são do coração. Porque sofremos as dores dos nossos irmãos. Oramos pelas famílias dos que sofrem, por aqueles que hoje se lembram dos que perderam.
Mas o evangelho que nós lemos hoje, algumas semanas atrás, eu estive pregando quase sobre esse mesmo tema. Um tema quase que apocalíptico. Que fala sobre a vinda do Senhor. Durante muitos anos, o HIV foi usado como uma arma apocalíptica contra os homossexuais, contra a comunidade LGBT. Quem não se lembra das igrejas fundamentalistas apregoando aos 4 cantos, aos 4 ventos, que isso era a praga de Deus para dizimar os homossexuais? Acho que todos se lembram, em algum momento ouviram falar sobre isso. E hoje, graças a Deus, isso caiu. Até ficou provado que isso não é uma doença só para homossexuais, que atinge só homossexuais. Ele atinge a todas as pessoas que não se cuidarem, que não tomarem os devidos cuidados. Por isso é tão importante a prevenção. Por isso nós distribuímos na nossa igreja preservativos. Por isso na nossa igreja nós incitamos o cuidado. Quem ama se protege e protege ao outro. Essa história de eu amo, então eu vou na pele. Aí depois sente na pele a falta de amor. Mas, lembrando dessa palavra apocalíptica, do Jesus que vem, e que o Evangelho de Mateus nos chama a atenção hoje, ele começa nos remetendo aos tempos de Noé. Um tempo que todos nós lemos, porque é um dos primeiros textos que se aprende, ou que se aprendia nas escolas bíblicas dominicais. Para poder ensinar e deixar bem firmado na cabeça de todo mundo o que acontece com quem não anda segundo a vontade de Deus. Todos nós conhecemos a história de Noé. Noé era um homem temente a Deus, que ouvia a voz do Senhor, e que vivia no meio de uma geração corrupta, que não dava ouvidos a Deus. E Deus adverte a Noé: Noé, eu vou acabar com tudo isso, vou acabar com essa bagunça. Prepara uma arca. E tem a medida da arca, como vai ser feito. E o mais surpreendente é que com todas essas medidas, ele consegue guardar um casal de cada espécie de animal que existe na Terra. De todas as espécies. Um casal de cada uma. Eu acho que essa arca era interdimensional, na verdade. Porque para dentro de uma arca de 40 côvados de largura, 40 côvados de altura, fica meio complicado guardar, porque só na floresta tropical existe uma infinidade de espécies. Fora a microbiologia. Imagina, se um dos grandes problemas de Belo Monte que se conta hoje é o que vai se perder na microbiologia. Imagina na época do dilúvio. Acabou com tudo. Mas o Evangelho nos adverte sobre o tempo de Noé. Fala e lembra que nos tempos de Noé, o povo, Noé, enquanto ele construía a arca, ele também pregava para o povo, para que eles se arrependessem, para que eles tivessem chance de se arrepender. Porque Deus não é mal de matar assim, simplesmente. Ele avisa: olha, eu vou te matar. Eu vou te matar. Se arrepende, eu vou matar. Estou te avisando. Estou sendo bonzinho. Mas o povo não queria saber de nada. O povo queria saber era de curtir. Até porque, segundo alguns teólogos, naquela época não se chovia. Existem teólogos que dizem isso. Que quando ele falava do dilúvio,
O povo não acreditava por causa disso, que não havia chuvas torrenciais naquela época. Então, como assim um dilúvio? Aí acontece o grande dia. Noé entra, fecha a arca, o anjo vem por fora, lacra a arca, e Noé fica de lá de cima. E Noé fica de lá de cima. O povo tudo morrendo. E Noé, tá vendo? Eu avisei, bem feito, falei. Não quis me dar ouvido, agora aguenta. Morreu todo mundo. E aí você imagina, depois do trabalho que foi para repovoar a terra inteira. Mas deu um trabalho danado para Adão e Eva conseguirem fazer isso, né? Aí depois agora Noé, seus filhos têm que fazer todo o trabalho de novo. Morreu todo mundo, né? Mas o Evangelho de Mateus nos chama atenção também de novo para isso. Para o mal da humanidade. Para uma humanidade que é perversa. E nós não podemos negar isso. Por mais que nós vejamos o livro de Noé, o livro de Gênesis e a história de Noé como um mito, por mais que nós estudemos e compreendamos que não foi exatamente aquilo que aconteceu, que aquilo serviu apenas como um alerta, ela serve sim exatamente para isso, para nos alertar sobre a maldade que a humanidade tem, para nos alertar sobre a nossa humanidade, a que está em cada um de nós. Porque como nos dias de Noé, nós casamos, damos um casamento, nós festejamos, comemoramos, e muitas vezes, como nos dias de Noé, esquecemos de Deus. Não deixamos Deus nem em segundo plano. Quando Ele está em segundo plano ainda está bom, Ele ainda está nos planos. O problema é quando nós deixamos Ele para 15º plano. Quando Ele nem entra na agenda. Ele só é encaixado quando não tem mais nada que fazer. Vou lá hoje. Vou dar uma atençãozinha para Deus hoje. E eu não estou falando de igreja. Porque o fato de estar presente ao culto não significa que você esteja adorando, nem que esteja oferecendo a Ele o culto nacional. O alerta que nos é dado é justamente para nos chamar a atenção sobre o que há de pior em cada um de nós. A mania que nós temos de nos focarmos no nosso egocentrismo, no nosso egoísmo. Eu busco aquilo que me satisfaz, eu busco aquilo que atende às minhas necessidades e esqueço do que é coletivo. E esqueço daquilo que é o bem para todos. A carta que Paulo envia aos Romanos, no texto que nós lemos hoje, os primeiros versículos vem falando sobre isso a partir do verso 8. Sobre amor. Sobre o amar ao próximo. Sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Um texto que, por mais batido que seja, precisa ser reforçado sempre. Precisa ser relembrado sempre. Porque o texto dessa carta de Paulo ele tem uma profunda preocupação. Porque as igrejas em Jerusalém e na Judéia estavam sofrendo perseguição. E Paulo, em suas viagens missionárias, estava arrecadando dinheiro para ajudar as igrejas de Jerusalém. Os cristãos que eram perseguidos em Jerusalém. E ele passava por várias igrejas e ele lidava, como um missionário, ele lidava com judeus convertidos e com pagãos convertidos. E essa carta é escrita justamente para poder tentar amenizar uma discórdia que existia entre os dois grupos. Várias vezes nós vimos aqui que os judeus convertidos achavam que era importante guardar a circuncisão. E Paulo achava que isso era a maior idiotice do mundo.
pagãos não tinham, que só porque se converteram agora tinham que se circuncidar. E ele chama a atenção para os dois grupos e diz, olha só, o que realmente é importante não é circuncisão, incircuncisão, não é se você vai a Jerusalém ou não vai, o que importa é o amor. É amar ao próximo acima de todas as coisas, a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Isso é o que realmente importa. E Paulo começa a chamar a atenção daqueles grupos, daqueles cristãos. Muitas vezes nós nos esquecemos, tomados pelos nossos afazeres, pela nossa vida diária. Cada um de nós tem uma vida tão ocupada, não é? É trabalho, é estudo, e tem que arrumar tempo para o relacionamento, tem que arrumar tempo para os amigos, tem que arrumar tempo para a família. E no meio de tudo isso, às vezes nós nos esquecemos do que é realmente importante. Às vezes nós nos esquecemos de olhar para o lado, para quem sofre ao nosso redor. Nos esquecemos que o que importa não é o celular da última hora, não é o número de aplicativos que temos no dia, não é ter o ultrabook, não é ter o melhor carro, com bancos reclináveis, com sensor de ré. A palavra que vem a nós através do Evangelho de Mateus vem para nos advertir que vamos estar sim ocupados com as nossas vidas cotidianas, com o que nos acontece no dia a dia. Porque ele chama a atenção, vigiai, porque vocês não sabem a hora em que o Senhor há de vir. Você não sabe em que momento isso irá acontecer. E eu acho muito importante esse evangelho, porque ele faz um contraponto total ao Apocalipse. Porque no Apocalipse, nós vemos lá narrado trombetas, vozes de seres viventes, uma verdadeira apoteose é armada para a vinda do Senhor. E no Evangelho de Mateus, não há trombetas, não há alarido, não há voz de arcanjo. As pessoas estão normalmente vivendo a sua vida. Estão trabalhando, estão dando aula, estão no seu escritório, estão na faculdade ou na escola, estão na rua fazendo compras. E de repente o Senhor vem. No outro domingo, aqui pela manhã, eu fiz questão de chamar a atenção e de lembrar dos tempos que nós vivíamos nas nossas igrejas. E eu quero fazer esse exercício novamente aqui com você, até porque hoje nós temos um número bem maior. Eu quero te convidar a se lembrar da sua antiga igreja. Quem aqui já foi batista? Nossa, a maioria é massacrado. Assembleiano. Sorveterianos. Presbiterianos. Todos nós tivemos experiências. Talvez os presbiterianos não tenham tido essa experiência, mas os batistas e os assembleianos tiveram. Aquelas peças, aqueles jograis maravilhosos, mãos vazias. Ele sim. A presbiteriana também fazia essa cangalice? Não. Todos se lembram então? Era lindo, não era? De repente as luzes se apagavam
E entrava alguém gritando pela igreja: Jesus está voltando, desesperado. E acho que você consegue até se lembrar da sensação que te dava aquele aperto no coração. A boca secava na hora. E aí vinha aquele homem percorrendo a igreja, todo de branco. E quando ele chegava lá na frente, se virava para o povo, sério, sisudo, chamava alguém, perguntava para ele: mostre-me suas mãos. E aí todo mundo começava a perguntar, tentar imaginar o que aquilo significava. E aí vinha a voz dizendo que ele não tinha nada, não tinha feito nada, não tinha apresentado, não tinha almas para apresentar ao Senhor. A vinda de Jesus para nós durante muito tempo significou isso: um momento de cobrança. Um único momento onde ele cobraria um único serviço. Quantas almas você ganhou? Parece que nós éramos ceifeiros, né? Andávamos para ir ceifando vidas, botando uma sacolinha e guardando para o dia que Jesus voltasse. Durante muitos anos, nós nos iludimos. Sim, porque isso foi uma ilusão. Jesus está voltando todos os dias. Ontem ele voltou para o Tiago. E a única alma que o Tiago tem que dar conta é da sua própria. A única alma que você tem que dar conta é da sua. Mas como eu disse naquele dia, eu repito hoje. O que você tem se ocupado? O que tem tomado o teu tempo? O que tem preocupado a tua vida? É só o teu trabalho? É só os teus estudos? Seus ensaios? Seus shows? Suas noites na Lapa? Seus encontros com os amigos? Com os familiares? Preste bem atenção. A minha pergunta é só isso que tem ocupado o seu tempo? Ou em algum momento no meio do seu dia, você se lembra de pelo menos interceder por aqueles que estão bem menos favorecidos do que você? Na quinta-feira, no culto em ação de graças, nós estávamos aqui lembrando exatamente disso. De como nós somos ingratos, que nós só conseguimos olhar para aquilo que nós queremos ter. Nós nunca lembramos daquilo que nós já recebemos. Você sabe quando é que uma pessoa sabe o valor que um pão tem? Quando ela passou fome. Aí ela sabe o quanto um pão é precioso. Uma pessoa só sabe o quanto é valioso o valor de uma passagem quando ela teve que andar 50 quilômetros a pé. Uma pessoa só sabe o valor de um copo d'água quando ela, como os nossos irmãos lá do sertão, não tem uma gota de água para beber. A gente aqui se preocupa com água filtrada. Eles pelo menos esperam que ela não seja barrenta. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, porque estamos tão preocupados com a volta gloriosa do Senhor Jesus, que esquecemos de viver o dia a dia, de estarmos como os nossos irmãos do Evangelho, no campo, fazendo o nosso trabalho, mas nos preocupando com aquilo que é essencial e importante. Amar ao próximo como a ti mesmo. A
Apesar de nós ressaltarmos sempre isso, a importância que é amar ao próximo, é difícil trazer isso para a vida. Aplicar isso na vida é difícil. Nós somos treinados dia após dia para sermos egoístas. Nós somos ensinados desde a nossa infância. Quando nós saímos para a rua, a nossa mãe e o nosso pai falam: cuidado com esse brinquedo, não deixa ninguém mexer. A gente vai para a escola, a mamãe compra o estojo, bota todo o material, a gente não empresta isso para ninguém. Compra uma roupa nova, não deixa o seu irmão pegar, você sabe que o seu irmão destrói tudo. E aí nós começamos a trabalhar. E aí nós continuamos com essa mesma lógica. Eu quero aquela promoção de qualquer jeito. E nós trazemos essa lógica para a igreja também. Quantas vezes, na nossa oração, nós pedimos: Pai, eu quero tanto, eu preciso tanto. É eu. Nós cantamos um hino hoje lindo sobre as águas. E eu estava fazendo um exercício aqui comigo. Como nós às vezes podemos mudar todo o sentido se nós tão somente substituirmos um eu por um nós. Como as coisas mudam e ganham um sentido verdadeiro. Se ao invés de eu cantar, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia, eu disser, tu és quem nos guia. Se o mar nos submergir, a tua mão é quem nos ajuda. Jesus, ele ensinou que nós deveríamos pensar coletivamente. No Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou, não é o meu Pai. Não é a oração do meu Pai. É a oração do Pai Nosso. Ele não ensina individualidade em momento algum. Ele já começa a orar: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas por que então nós insistimos nessa lógica individualista, egoísta? Por que é tão difícil pensar que há mais alguém aqui, além de mim? Eu outro dia estava falando, sabe por que Deus não nos dá riqueza? Porque você vai se perder. Se ele tivesse certeza que ao ser rico você distribuiria tudo que você tem aos pobres, com certeza você teria enriquecido. Mas não, nós somos egoístas. A nossa humanidade nos torna egoístas. Mas é um exercício que nós devemos fazer sempre. Tentar ser diferente. Não utilizar isso como uma desculpa, como uma justificativa. Porque eu sou caído em Adão. E aí eu nunca tento melhorar. Eu nunca tento fazer o que é certo. Eu nunca tento mudar nada. Eu sou caído em Adão. Não existe nada de bom em mim, então eu não vou também nem tentar sequer, né? Quando o Evangelho fala ela está nos chamando a atenção a isso. A tentarmos mudar a nossa vida. Porque se queremos ter algo para apresentar, devemos fazer como diz o Senhor.
fome? Você deu de comer a alguém? Quando ele teve sede, você deu de beber? Porque ele falou que quando você faz isso a qualquer um desses pequeninos, você está fazendo a ele. Nós estamos fazendo a ele. Vamos tentar mudar a nossa prática. Vamos tentar mudar a nossa história. Vamos tentar ser diferentes. Vamos tentar pensar coletivamente. Olhar pela ótica que Jesus nos ensinou, daquela que assim, o que eu quero para mim, eu vou fazer pelo outro. Se eu quero receber uma ligação, então hoje eu vou ligar para alguém. Para quem que eu vou ligar? Queria tanto que alguém me mandasse pelo menos um torpedo. Queria o exercício de mandar um torpedo para alguém. Poxa, queria tanto que aquele irmão viesse conversar comigo. Quantas vezes você já procurou um outro irmão para conversar? Quantas vezes você estendeu a mão para alguém? Da mesma forma que você espera que alguém estenda para você. Vamos exercitar a coletividade. Vamos deixar o nosso egoísmo de fora, porque ele não nos faz bem. Ele não produz frutos. Paulo, quando no final da sua carta, ele chama a atenção e faz uma advertência no versículo 13 sobre as culturalistas, ciências e várias outras coisas que atingem a sua vida pessoal. Ele chama a atenção para que estejamos atentos para o quanto nós somos capazes de produzir erro. O quanto nós somos capazes de fazer o que é ruim. Paulo, em certo momento da vida, ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está todos os dias diante de mim. É difícil fazer o bem. É difícil estender a mão para alguém. Mas não é impossível. Enquanto comunidade, enquanto um corpo que não funciona individualmente, porque basta tirar essa mão do meu corpo e ela para de funcionar. Ela existe. Ela só tem valor, ela só tem significado enquanto ela está no meu corpo. Somos um corpo. Cada parte desse corpo é essencial. Mas ele só tem valor enquanto está todo ele junto. Enquanto está todo ele empenhado no mesmo serviço. Para concluir, eu quero deixar para a nossa reflexão Romanos 13, o verso 10. A leitura que nós lemos hoje, nós lemos a partir do verso 11. Mas o verso 10 é o mais importante. E ele diz assim, Romanos 13, 10. O amor não faz nenhum dano ao próximo. Portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Nosso objetivo, nosso propósito aqui é amar. E enquanto amor, nós não podemos fazer mal a ninguém. Nós não podemos fazer nenhum tipo de mal ao nosso próximo. Eu te convido a exercitar a superação da nossa humanidade. A deixarmos de lado aquilo que nos corrompe e nos focarmos em amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém.